Olá, boa noite, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Flávio Lettieri. Que bom que você está aqui participando comigo do nosso Papo de Líder. Que bom que você veio. A proposta é que toda segunda-feira, às 19 horas, eu possa estar aqui com você para ajudar você que é líder a, de uma vez por todas, sentar nesta cadeira que é a cadeira do líder. Flávio, que história é essa de cadeira do líder? É simples, líder. É você estar com um nível de empoderamento que envolve seus conhecimentos, que envolve a sua autoconfiança, para você definitivamente poder fazer o seu papel. Oh, legal, gente, sejam muito bem-vindos aqui, viu? Marlene, Vanusa, meu amigo Galo, que bom que você tá. Deixa eu dar um aceninho para você aqui. Olá, gente, olha, muito obrigado pela presença de vocês. E essa ideia é que você esteja tão empoderado que liderar as pessoas para você seja uma coisa muito tranquila, que você se torne mestre nessa arte da liderança. E claro, né? Começando essa liderança pela pessoa mais importante que é você. Com certeza, não adianta a gente querer liderar as outras pessoas se a liderança não começar na gente. Eu vou falar isso muito para você aqui, né? Que a liderança começa na gente. Eu tenho que saber governar minhas emoções, meus pensamentos, as minhas ações, os meus medos, que claro, todos nós passamos por isso, e liderança envolve tudo isso. Olá, meus alunos que estão aqui, João Augusto, Daiane, que bom ter vocês aqui. Ô Muniz, o meu mestre aqui, agora eu tô aprendendo muito com o Muniz também. Eu tô migrando para um outro mundo de aprendizado. Eu não sei se vocês conhecem esse mundo digital, mas o Muniz que está aqui, ele é um especialista nisso, ele está nos ajudando com muita competência, inclusive, e eu brinco com ele que esse mundo digital é a Deep Web aí, né? Que a gente não sabe o que acontece, mas está me ajudando muito, então que bom que você veio. Juliana, opa, a gente tem conversado bastante, né, Juliana? Que bom que você veio aqui para ouvir a live de hoje, legal, gente, legal. Um abraço para todos vocês. Opa, Ana Paula, olha, ainda bem que você me falou que é você, porque com esse nome aqui eu não saberia te reconhecer mesmo. Que bom, que bom. Gente, é o seguinte, eu já quero sugerir para você uma coisa. Coloca aí na sua agenda, se organiza para toda segunda-feira você estar aqui comigo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Oh, que legal! Cada aluno meu que eu vejo aqui, eu fico muito feliz. Bem-vindo, Samuel. Bem-vindo, seja muito bem-vindo. Então, assim, se essa é a primeira vez que você está aqui, está chegando, deixa eu explicar para você como é que funciona aqui o nosso papo com o líder. É assim. Toda semana eu quero trazer alguém para bater um papo com a gente, uma, duas pessoas que lidam no dia a dia com a liderança, que enfrentam desafios, que passam seus perrengues aí, as suas dificuldades. E eu quero trazer essas pessoas para que elas possam trazer os desafios, contar as dificuldades e juntos aqui a gente dá um caminho, a gente ajudar essas pessoas a realmente lidarem com esses desafios. E sabe o que é muito legal, gente? É assim, uma coisa que eu aprendi, que os desafios da liderança, eles só mudam de endereço. Na verdade é tudo muito parecido. Ah, Flávio, mas a minha empresa é muito grande, minha empresa é muito pequena, eu trabalho nessa área, outra. Gente, o que envolve a gestão do negócio realmente muda muito. Mas eu garanto para você uma coisa, eu falo isso muito para os meus alunos. A gestão das pessoas, ela não muda muito não, ela é parecida. Por quê? Porque o elemento chamado ser humano, ele é muito parecido nos lugares. Tem os mais difíceis, tem os mais fáceis, mas eu gosto de falar que o bicho gente, né? O bicho gente, ele é parecido em tudo quanto é lugar. Então a proposta nossa é essa, a gente tem um momento por semana para falar de liderança, para falar de situações reais, e eu vou estar sempre trazendo aqui pessoas para conversar com a gente. E hoje a pessoa que vai vir aqui, para mim, é muito especial, mas daqui a pouco eu conto para vocês, tá bom? E, gente, olha só, é natural que nessa hora eu estou vendo algumas pessoas pedindo para participar e eu fico muito feliz mesmo, muito feliz, porque é natural que você fale, Flávio, eu quero participar da live, eu quero falar para você do problema, quero trazer o desafio, quero que você me ajude. Então, como é que funciona para participar? Você vai fazer o seguinte, você vai mandar para mim no direct do Instagram, manda uma mensagem, Flávio, quero participar com você da live, me conta o seu nome, me fala um pouquinho do que você faz, mas principalmente fala para mim do desafio que você tem, do problema que você quer resolver na sua liderança.
o que eu faço? Ao longo da semana, eu vejo todo mundo que mandou, eu vejo as dificuldades, os problemas, e aí eu vou selecionar aquelas pessoas que têm um desafio que a gente possa contribuir através desse desafio com mais gente aqui. Então essa é a proposta, uma coisa que sirva para todo mundo. Até porque, claro, né, se tem um grupo aqui, é legal que todo mundo possa aproveitar. E se você mandar para mim o direct, o seu desafio não for selecionado para vir aqui participar da live, não tem problema. Por quê? Porque eu respondo para você no privativo. Não vou deixar você sem ter a sua resposta, tá bom? Minha proposta é muito clara, é ajudar o líder a sentar na cadeira dele, a ter resultado, a enfrentar seus desafios. Então não vou deixar você de fora, ok? Flávio, eu tô aqui na live, tô aqui com você, tô com uma pergunta engasgada, preciso te fazer essa pergunta, como é que eu faço? Segura! Se você quiser, manda aqui pra mim a pergunta aqui, tá bom? A Adriana tá sempre comigo, até porque, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. É muito legal quando a gente tem aqueles alunos que são nossos alunos de muito tempo, alunos que começaram às vezes jovens com a gente e que se tornam nossos amigos, e esses nossos amigos nos dão feedbacks muitas vezes que nos ajudam bastante. Um deles é o meu amigo Luiz Fantini, que está sempre comigo hoje, meu parceirão, e um dia ele falou assim para mim, falou: Flávio, às vezes eu vejo você na live, eu te acho muito sozinho, você vai lá, você gosta de trabalhar sozinho. Aí ele falou: Flávio, ó, seguinte, você precisa da Adriana do seu lado. E aí eu falei: não, realmente eu preciso. Então é assim, a Adriana me ajuda muito, ela tá aqui do meu lado, ela só não gosta de aparecer, se eu virar aqui a câmera ela me dá uns tapas depois. Mas assim, então se você tiver uma pergunta, manda, que ela vai anotar, vai passar para mim, e a gente, se a gente conseguir, já responde aqui mesmo, tá bom? Então essa é a proposta. Então a intenção é essa, gente. E assim, a intenção que eu tenho é sempre estar colocando no ar, a live gravada para vocês. Então se você não puder estar aqui comigo no dia marcado, que é a nossa segunda-feira, às 7 horas da noite, Flávio, não deu para vir, depois você pode ir lá no YouTube, dar uma olhadinha, e se você já é inscrito no meu canal, você vai ser automaticamente avisado, tá? Põe o sininho lá, enfim, você vai estar sempre com a informação do que está acontecendo, combinado? Então, o que você só não pode é você perder a live, ok? Porque os conteúdos realmente, eu garanto para você, eles vão estar sempre muito bons, ok? Muito bem, gente, sem mais delongas, é o seguinte, o papo do líder de hoje é com um cara que, assim, ele é muito especial. Porque além dele ser meu parceiro, de ser meu colega de trabalho, de ser meu amigo, é uma pessoa das mais competentes que eu conheço. Como a gente está começando o papo com o líder agora, então fiz a primeira conversa semana passada, eu queria começar esse grupo aqui, esse momento, com alguém que pudesse realmente contribuir. Então eu falei com essa pessoa, o meu amigo Luiz Belato, amigão, um cara que trabalha na área de treinamento, ele vive o mundo corporativo, ele respira o mundo corporativo. E se tem uma coisa que o Luiz ele tem no dia a dia dele, é líder com problema chorando no ombro dele. Então o Luiz ele separou para mim aí algumas questões, algumas dúvidas que ele vê nesses líderes, e aí a gente vai bater um papo sobre isso aqui, tá? Então essa é a nossa proposta aqui. Deixa eu achar o Luiz aqui, deixa eu ver como é que eu faço para convidá-lo aqui na nossa conversa. Tá aqui, achei. Expectativa enorme para você chegar, Luiz. Opa! Ô, meu amigo! Salve, salve, tudo bom? Luiz, salvo bona para você. Eu te vejo, meu amigo, eu te Eu, vejo. eu também te vejo, tudo certo? Tudo Muito certo. prazer, feliz pelo convite, e estamos aqui, entendeu? Que bom que você veio. E eu imagino que Opa, você deve ter aí algumas perguntas. Eu só espero que não sejam perguntas muito cabulosas, viu, Luiz? Eu estou mas eu começando. já. Pensa que eu estou começando o papo líder há pouco tempo. Então não pega devagar aí comigo, pega leve. Não, assim, eu selecionei, não, acho assim, conhecimento construído e compartilhado, né? Então eu tenho certeza que muito do que a gente vai discutir aqui, boa parte do pessoal que está aí acompanhando, boa noite a todos, para mim sempre um prazer. Muitos com certeza passaram por isso, ou passam, ou se não passaram, ainda passarão, pode ter certeza. Fábio, eu selecionei umas perguntas muito simples, tanto da minha trajetória quanto de outros gestores e gestoras, não só da Farma com quem eu conversei, né?
Você quer que eu comece num nível intermediário, já vamos para o nível avançado, ou vamos pegar Não, leve? vamos começar no básico, né? Até porque eu tô vendo aqui, Luiz, que o Vinícius está aqui mandando um abraço pra gente. Legal. Seja bem-vindo, Vinícius. Legal. Boa noite para todos Boa. aí. Então, A Luiz, Willa trabalhou comigo, saudades da minha amiga Willa, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. A primeira pergunta, Flávio, que eu queria te fazer é o seguinte: o que fazer quando o líder é centralizador porque ele sente que a equipe não performa? Ele sente que a equipe tem baixa performance, pode ter tentado ou não feedbacks de melhoria, correção de rota, desenvolvimento de competências e habilidades, mas ele adota uma postura centralizadora de pegar tarefas para si, se deslocando um pouco da estratégia, porque ele sente que a equipe não entrega. E aí? então, Luiz, assim, o grande problema é que se ele mantém essa postura, ele vai só alimentar o ciclo vicioso. O ciclo vicioso, quanto mais ele centraliza, menos a equipe se empodera, menos motivação, menos comprometimento, menos resultado, menos confiança e a coisa fica girando. Agora é assim, uma coisa que para mim é muito clara. Por trás de todo líder centralizador existe uma pessoa com dificuldades para confiar em outras pessoas. E não é só no nível profissional, existe uma crise de confiança. Então, geralmente, assim, e não é que o líder faz isso por mal, não é que ele quer centralizar, é mais forte do que ele. E aí, talvez a grande questão que as pessoas tragam nessa área é assim, tá, Flávio, mas como é que muda isso? Primeiro passo é a tomada de consciência. Então, assim, e aí eu falo em dois níveis. Primeiro, para aquela pessoa que ela é vítima de um líder centralizador, porque é sofrido isso, você se sentir pouco empoderado, você sentir que seu líder não confia em você. Então, para essa pessoa que é a vítima do líder aí centralizador, eu sugiro que faça, que dê esse feedback para o líder, através de perguntas, de uma forma respeitosa, mas ajude a pessoa a tomar consciência, porque às vezes ele não tem consciência. A partir do momento que existe a consciência, seja por um feedback, ou seja porque a ficha caiu, aí o que acontece? É o momento desse líder ele realmente se propor a mudança, entendendo que ele não vai mudar da noite para o dia, a coisa não acontece de uma hora para outra, o cara passou a vida inteira centralizando, ele não vai mudar de repente, mas ele pode fazer a mudança. Tudo começa na decisão. Então é assim que eu Você, vejo, Luiz. Mas eu queria ouvir você também você aí, claro. até porque eu já fui esse líder, tá? Eu já, no começo da minha liderança, quando você ainda não tinha tomada de consciência para dissociar, quando você era mais operação, colocava muito a mão na massa, né? Quando você toma consciência para você ter um nível estratégico de desenvolver pessoas e até se aproximar das tomadas de decisões para melhorar o negócio, né? O que que eu percebo muito é muitas vezes o liderado, até pelo perfil do líder, tem dificuldade de dar feedback. Ou ele não entende que ele tem esse direito de ajudar o líder a se desenvolver. Já vejo que tem algumas perguntas aí, por exemplo, é fácil Sim, mudar estou vendo. comportamentos? Não é fácil mudar comportamentos, mas em algum momento a dor da não mudança do comportamento compromete o resultado e compromete a tomada de decisão e compromete a performance da pessoa. E tomar essa decisão de mudar comportamentos, muitas vezes acontece, a gente sabe disso, é mais pela dor do que pelo ganho do prazer, não é verdade? Tem líder que não quer mudar? É lógico que tem. Mas eu entendo que cada vez mais, com tanta informação que você tem, com tantos perfis, com tanta liderança sendo discutida, esse perfil de um líder muito centralizador e que dorme sobre o poder, e até fala a Viviane falando, e quando ele tem medo de perder o poder, muitas vezes medo de perder o poder atende ou uma demanda de ego ou uma demanda de insegurança. Ele Com se certeza. apega àquela fortaleza de tal forma que ele entende que, ao ser centralizador, ele cria uma estrutura hierárquica em que todos dependem dele. Só que cada vez mais a gente vê colaboradores sem senso de dependência. A gente vê com essas novas chegadas de gerações ao mercado de trabalho, pessoas que buscam informações, elas passam a depender menos de um líder no sentido de, olha, valida aqui o meu trabalho, eu preciso da informação, etc. Muitas vezes eles querem descobrir por eles descobrem por eles e eles peitam as suas decisões em Sim. diferentes níveis. E eu notei na minha experiência aí de liderança o seguinte: quanto mais eu centralizava, mais em algum momento a equipe me desafiava propondo algo diferente daquilo que era o que eu fazia.
E era uma tomada de consciência inversamente proporcional, porque era como se você entrasse numa questão, nós vamos desafiar você aprovando que dá para fazer de uma outra maneira, e ainda que não seja a melhor maneira, é a maneira que nós acreditamos que deve ser feita, até para desafiar você. E foi o Sim, momento que eu mais cresci, mas a tomada de consciência foi muito difícil e muito demorada. e a equipe faz isso e também não é de sacanagem, é porque a equipe também está buscando o seu espaço, cada indivíduo ali, ele quer se encontrar nesse espaço de trabalho. Então é muito natural. E o que a gente não pode perder de vista é que antes da pessoa ser o líder, ela é o ser humano. Ela lida com Sim, um monte de medos, um monte de inseguranças, isso faz parte do jogo, faz parte do jogo, né? Então, assim, perguntaram aí, né? É fácil mudar comportamentos? Não é fácil. Não é fácil e quanto mais cristalizado ele tá, mais difícil essa mudança. Agora, tudo começa na tomada de consciência. Então, se tem alguém aí que é um líder centralizador, tá na hora de começar a mudança aos poucos. E se tem alguém aí na dúvida, minha sugestão, pergunta para a equipe, chama ali aquela pessoa de confiança e fala assim: e aí, eu centralizo demais? Porque nada como saber uma boa verdade, ainda que seja dura, para a gente poder mudar para melhor. Tá certo, Luiz? com Vamos para a certeza. próxima? Vamos para a próxima. Eu percebo, até porque esse assunto vai voltar com certeza, né? Uhum. Eu percebo muito que o líder, até pegando o que o José Luiz Oliveira está falando, o líder não tem noção de treinamento muitas vezes. Ele se solidificou naquele comportamento que foi a forma que ele aprendeu e tal qual ele foi constituído, que ele não percebe que ele pode treinar a tomada de consciência e treinar o desenvolvimento de novos comportamentos, seja pela dor ou seja pelo prazer. Ganhos e perdas, né? E muitas vezes ele vai ter que ouvir isso de um terceiro que provavelmente seja a equipe. Mas ok, eu queria Ô, continuar Luiz, falando de equipe. Manda. só um negócio que eu acho que tem muito a ver com a pergunta que foi feita aí. Eu acho que a gente tem que ter uma clareza muito. O líder tem que ter uma clareza. Não, o líder não. Nós temos que ter uma clareza. Nós que trabalhamos com mentoria, que nós que desenvolvemos pessoas. Aquele líder que não sabe como treinar, tranquilo, a gente ensina como faz. Ele aprende, ele faz um curso, ele desenvolve. O problema é aquele líder que é acomodado. Então ele não sabe e ele também não busca. E eu posso te falar que tem muita gente que é assim. É aquele cara. Tem. Ó, eu vou te falar, assim, eu separo em três rankings, tá? Topo do ranking é aquele cara que vai em busca do conhecimento, é o cara que investe na carreira dele, é aquele cara que busca melhorar. Esse pra mim é o top. Tem aquele cara que é o intermediário. É aquele cara que fica numa situação passiva e quando a empresa resolve investir nele, ele aproveita e aproveita bem. E tá valendo, tudo bem. O duro é aquele cara que não investe nele, a empresa investe e esse cara vai para um treinamento e o cara fica no celular e o cara fica perdido e o cara, quando você vê o que ele aproveitou daquilo, o cara não aproveitou nada. A empresa colocou dinheiro e não é pouco muitas vezes e o cara não mudou nada. Esse cara, para mim, Luiz, não tem mais jeito. Né? Então, assim, acho que vale a reflexão porque quem está aqui hoje, quem participa desse momento nosso aqui, são pessoas que estão buscando. Então são pessoas que merecem todo o meu reconhecimento. Pessoal que frequenta aqui, que vem participar aqui com a gente, ó, você que vem para o Papo de Líder, você é uma pessoa que merece palmas, porque você está aqui. Não está investindo o seu dinheiro, mas está investindo o seu tempo, ok? Então fica o toque aí. E acho que alguém te mandou uma mensagem aí, Luiz. Foi a Letícia, que eu conheci num evento do About Me, que foi de pré-profissionais da indústria, né? Ela questiona a respeito de empresas familiares, estrutura pequena, altamente hierárquica, né? Que muitas dessas decisões, desses feedbacks ficam na conversa, né? E assim, é um cenário real, né? E eu vejo até empresas grandes com estrutura familiar em que a mudança demora a vir, né? Em algum momento ela vem, seja porque talvez você tenha que tomar alguns comportamentos mais radicais, mas também a gente tem que mapear o ecossistema. Eu, com o meu líder direto, eu consigo fomentar mudanças? Eu já tive essa conversa com ele, ou eu estou esperando que o topo da cadeia decida? E a Sim. gente sabe que muitas vezes a decisão não vem do topo da cadeia. Era a base da cadeia, no one-on-one com o seu líder, de uma conversa mais franca, baseada em fatos, não em inferências, baseados em percepções, com um tom humano e um tom muito verdadeiro. No mínimo, algum incômodo causa nesse cara. Mas Porque, é no mínimo, ele vai perceber que ele pode perder um colaborador, que faz a com diferença no certeza. resultado dele. Que Com faz a certeza. diferença no resultado dele.
Agora, eu vejo também, Luiz, muitas vezes o colaborador, ele fica no muro de lamentações, ele vai chorar no colo de um, no colo de outro, mas ele não chega para o líder dele e bate aquele papo, né? Porque é como se tivesse uma barreira enorme. Parte disso eu jogo na conta do líder, mas Sim, parte disso eu jogo também na conta do colaborador, porque assim, cara, se a gente está sofrendo em alguma situação, a gente tem que dar um passo para a mudança. Então fica aí eu, essa. antes da gente mudar de pergunta, você me conhece, né? Você sabe que muitas vezes quando vem gente falar assim comigo, porque você precisa dar curso de liderança para o meu líder, porque o meu líder isso, é isso, é isso. Eu falei, vem cá, tudo isso que você está dizendo do seu líder, você já falou para ele? Ah, mas eu não Exato. posso falar. Eu falei, porque ele te proibiu? Não, mas ele é líder. Eu falei, então, mas você não se sente parte do desenvolvimento do seu líder? E outro, quem é você para esperar que somente ele ou a empresa te desenvolvam? O que você Perfeito. está fazendo se amanhã não tiver mais empresa e não tiver líder? Né? Eu vejo que a gente fala tanto hoje de accountability, de Exatamente. antifrágil, que a gente esquece do fundamental. O quanto eu quero passar pela dor do meu desenvolvimento? Quanto eu quero ser protagonista de mim mesmo e me desenvolver sem depender dos outros? Eu tive Exatamente. líder que não me desenvolvia e quando eu percebi que também, Letícia, que não ia dar nada, que não ia dar nada da conversa, pelo menos eu tive a conversa e eu fui sozinho. Tá E certo. assim, eu falei, então tá bom, eu vou traçar meu próprio caminho dentro da própria empresa. É quando você, inclusive, abre a sua mente para outros departamentos, para outros tomadores de decisão, e eles passam a ver você explodindo aquela casca do seu departamento, da sua própria liderança. Mas eu queria continuar falando de colaborador, Flávio. Ô, Até pegando Luiz, esse gancho. Oi, pode cara, falar. as nossas conversas elas são muito loucas, porque a gente começa, né? E a E a gente gente vai vai. emendando uma na outra. Mas eu só queria comentar uma coisa com você. Eu tive um grande mestre, e uma vez ele falou assim para mim, Flavinho, eu era jovem, Flavinho, cuidado, porque o reino dos imbecis, ele é muito unido. Então, assim, você sempre vai ter um imbecil que vai tentar te podar. Mas aí ele falou para mim: cabe a você querer ficar nesse reino ou se libertar dele. E é isso mesmo, não adianta a gente ficar reclamando, a gente pode sempre buscar a mudança. Mas bora lá, Luiz, bora para a próxima. Ainda falando sobre o colaborador, inclusive o colaborador que ele não se sente responsável do desenvolvimento pelo líder, né? Mas ele vai em outros departamentos, ele vai no RH, ele vai numa área de treinamento, como aconteceu comigo, e fala, olha, pô, meu líder, sabe como é que é? O cara é autocrático, o cara não me desenvolve. Mas ele não fala pro líder. Ele Aham. espalha isso para outras áreas, criando uma percepção que, inclusive, se não houver uma maturidade de quem ouve, isso pode se tornar uma verdade ainda que falsa e comprometer alguém que está em processo de desenvolvimento, alguém que não faz o que deveria fazer, mas alguém que faz e que está sendo levado por uma outra intenção. Você quer um exemplo? Uma vez eu estava numa conversa falando, e o assunto era sobre liderança, né? E eu ouvi de um gestor falando assim: mas você tem que ver, porque fulano, o que falam de fulano por aí. Falei, pois é, se você perguntar para um fariseu a opinião dele sobre Jesus Cristo, também você não vai ter concordância, não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que que falam de fulano, quem fala, qual é a base, entendeu? Porque tem muito disso, né? Mas como é que a gente lida com esse colaborador, Flávio? E principalmente quando o líder descobre tudo isso e tem que tomar uma ação, né? Ele não pode deixar isso. Isso é uma quebra de confiança muito grande, no mínimo, né? Então, Luiz, para mim isso é muito simples. Uma boa conversa, olho no olho, verdades sendo ditas. Porque assim, eu percebo que um dos grandes problemas nas organizações é que as pessoas alimentam sentimentos ruins umas com as outras, falam umas das outras, mas as pessoas não têm a pachorra de ir lá e ter a conversa. E é simples assim. Então, eu acho que o líder tem que realmente enquadrar, tem que chamar essa pessoa, colocar a pessoa no devido lugar dela, inclusive deixando muito claro quais são as consequências que a pessoa vai ter se não houver uma mudança de atitude. Essa coisa Eu, da cadeia de consequências ela é muito importante. As pessoas às vezes, elas não têm consciência de quais as consequências daquilo que ela está fazendo. E se alguém não trouxer isso à razão dela, ela acaba se perdendo no meio do caminho. eu percebo, Flávio, que cada vez mais, por mais ferramentas de comunicação e incentivos que a gente tem, as pessoas não estão se falando. Uhum. E assim, fica cada um esperando que o outro procure para falar e ninguém toma a iniciativa, entendeu? Não sei se isso é só caráter, viu, Zé? Acho que às vezes demonstra uma certa insegurança,
Acho que sim, pode ter uma questão de caráter, mas eu queria um pouco além a respeito dos motivadores dos comportamentos, né? O medo, a insegurança, coisas do gênero. Eu percebo cada vez mais que está tendo, não deveria, mas por quanto mais a gente tem literatura e debate sobre gestão, está aumentando o abismo entre líder e liderado. Porque falta simplesmente os dois sentarem numa cadeira, conversarem e terem uma conversa, como você fala nos seus treinamentos. Nada de pai rígido ou pai adulto, é conversa de feedback, baseada em fatos, entendeu? Fica o Sim. liderado esperando, o líder esperando e ninguém se puxa. E aí, quando alguém puxa, muitas vezes é uma conversa dura, porque você já tem tanta inferência, tanta coisa, tanto sentimento pesado que a coisa entra num conflito. Eu tenho percebido muito dessa forma. E quando você vai para fóruns de gestores e coloca algumas situações básicas até, você percebe claramente que é falta de conversa. E pior, eu vejo às vezes gestores que têm medo de sentar com a própria equipe para tratar de coisas simples. Imagina das coisas complexas do dia a dia. Mas uma coisa é fato. Esse modelo que a gente tem hoje de líder liderado, chefe liderado, esse modelo ele vai ruir muito em breve. Cada vez mais você vai ter equipes trabalhando por projetos e objetivos, e dentro dessa equipe você tem papéis. O papel daquele que mobiliza, que facilita, e esse cara vai ser o líder. Então não vai ser mais uma patente, não vai ser mais um cargo, vai ser uma competência de agregar as pessoas, de alinhar as pessoas em torno de objetivos. Esse vai ser o papel do líder. Então, assim, quem hoje ainda está nesse modelinho de hierarquia, de achar que as coisas se resolvem na base da carteirada, essas pessoas vão ter muita dificuldade para se adaptar. E não é uma mudança que vai demorar muito. Estou falando aí de 3, 4 anos, existe um novo modelo nas empresas. As empresas Sim, grandes começando primeiro e as menores depois. Mas isso é fato, vai acontecer. E já está com certeza. acontecendo em muitos lugares. Né? Sim. Deixa eu dar um oi para a Aninha, Ana Paula Vilas, uma das minhas gestoras favoritas, e para o Jefferson, meu amigo, Minas Oh, Gerais e legal. Pernambuco aí na área, prestigiando a gente nessa noite de segunda-feira. Eu entendo muito, pegando o gancho da Viviane, o líder tem que tomar atitude. E aí eu queria Sim. trazer uma pergunta, que é um ponto que você defende muito forte, que eu queria até que você falasse para o pessoal. Você defende muito, o líder tem que praticar o exercício da solidão, não é mesmo? Fala um Sem pouco dúvida, sobre isso. Bruno. Por que que o líder. Eu adoro isso, tá? Eu adoro, eu entendo isso claramente. Eu digo que a melhor, o meu grande companheiro de liderança é um caderno e uma caneta, porque a gente exercita a solidão ali, né? Mas por que que o líder tem que fazer, o líder é um solitário? O que está por trás disso? Luiz, aliás, o seu caderno e a sua caneta, ele gera postagens muito legais, que eu sempre acompanho, viu? Suas Gera, reflexões. o caderno gera postagens em formato de poema e tem o quadro. Eu estou com 5 quadros acumulados para publicar, que vai gerar algumas polêmicas, inclusive sobre liderança. Mas estamos aí, né? Mentes inquietas. Né? Pois é, imagina assim, a gente às vezes não tem dimensão do que acontece com algumas pessoas. Eu gosto muito de pegar o exemplo do cara que é o presidente dos Estados Unidos, independente de quem seja ele. Se é o Trump que está lá, se é o Obama, se é o Clinton, para mim, esquece quem é a pessoa. Mas essa função, esse cargo, imagina o tamanho da solidão que essa pessoa tem na hora de tomar as decisões. Você pode ter o conselheiro, você pode ter as informações, mas chega uma hora que você tem que falar, a gente vai para cá. E isso é extremamente dolorido, extremamente solitário. E quanto mais Uhum. você sobe na hierarquia, mais sozinho você fica. O grande perigo é que o líder que não consegue se adequar a esse modelo da solidão, ele não consegue desgrudar dessa relação de coleguismo com a equipe. Uma coisa é eu ter a minha equipe, ser parceiro da minha equipe, jogar o jogo junto, que é super legal, mas cada um no seu papel. Não dá para o técnico do time querer ir lá na área cabecear a bola ou entrar no gol para defender. O técnico é o técnico, ele joga junto, mas no seu papel. O problema é que a pessoa que não consegue exercitar essa solidão, ela não consegue se desconectar dessa relação de coleguismo. E ele acha que é mais um na equipe. Então, ao invés de ele perceber que ele é um elemento que multiplica, ele acha que ele é mais um na somatória. E a produtividade perde muito nisso. Então, quanto mais o líder tem essa consciência, e por isso que eu defendo essa ideia da solidão que é liderar, mais preparado ele está para pegar o helicóptero, olhar o cenário de cima, e aqui de cima ele consegue ter uma visão muito mais ampla da realidade, e aí sim tomar as decisões.
inclusive ajudar as pessoas a chegarem nos seus objetivos. E quantas pessoas não sabem que elas podem chegar nos objetivos e culpam a empresa, ao próprio líder, aos recursos? E o líder muitas vezes se sente apagando incêndios. Como é que a gente lida? Porque muitas vezes você pode pegar um líder extremamente motivado, né, extremamente disposto a falar, entendeu? Extremamente disposto a mudar, mas ele percebe uma estrutura, a começar pela própria equipe, que terceiriza a responsabilidade. Então, muito legal a tua pergunta. Muito legal, muito difícil. Opa, essa eu vou saudar a Juliene. Seja bem-vinda, Juliene. Ah, eis uma gestora no exercício da solidão, entendeu? Para quem não sabe, minha esposa, a dona da casa, entendeu? E gestora também, inclusive gestora da minha vida. Legal. Nossa, até eu fiquei tão empolgado aí com a discussão que eu me perdi. Vamos lá. A questão é quando o líder, motivado, disposto a fazer a diferença, a desenvolver, na visão do helicóptero. Mas ele está tanto que entrar na operação, seja por deficiências da equipe, seja por uma cultura corporativa que o joga para dentro da execução, ele se sente apagando incêndio. E aí, no final do dia, ele vira e fala assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o meu papel? Às vezes ele não quer ser mais um da equipe, mas as circunstâncias e os contextos acabam jogando ele para dentro, entendeu? Eu entendo o problema. Uma coisa que eu aprendi é que um dos maiores erros que o líder comete é ele tentar dar soluções simples ou simplistas para problemas que são complexos. E esse é um problema complexo, então não existe uma resposta exata e uma solução simples. Então a gente tem que entender o cenário, o contexto desse líder está. Agora, uma coisa é fato. Se eu tenho uma situação como essa, onde eu não consigo sair da operação, onde eu estou apagando incêndio o tempo todo, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou ficar preso nesse modelo, ou eu vou começar uma mudança gradual. Eu não consigo parar de apagar incêndio de uma hora para outra. Mas eu posso apagar um pouquinho menos hoje, um pouquinho menos amanhã, um pouquinho menos depois de amanhã. Quando a minha visão ela é de médio e longo prazo, eu consigo fazer uma mudança. Mas se a minha visão estiver estancada no curto prazo, eu vou só ficar angustiado com tudo isso e eu não vou conseguir mudar o cenário. Então, o que eu diria para um líder que está nessa condição? Foca no longo prazo. O que você pode fazer aos poucos para chegar naquilo que você quer no longo prazo? Não vai mudar de uma hora para outra. Algumas situações, elas são tão caóticas dentro das empresas que o líder ele não tem tempo para respirar. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que investir uma parte do tempo pessoal dele para organizar o barraco. E esse é o Sim. detalhe. Ele tem que tirar uma parte do tempo para organizar o barraco, porque senão ele não consegue mudar esse jogo. Não é fácil fazer isso, mas é possível. Já tive ótimas experiências com pessoas em programas de mentoria, de coaching, que estavam exatamente assim. E Luiz, eu não tive nenhuma pessoa até hoje que não conseguiu mudar esse jogo. Todos conseguem mudar, mas não muda no curto prazo. E não dá para jogar a culpa na empresa e na equipe, porque eu tenho que chamar para mim o que eu posso fazer para mudar a situação, não tem outro jeito. E como eu vou fazer, né? E E aí como eu vou você vai, fazer? inclusive você se empodera dentro do processo, né? É doloroso, é uma dor, você acaba se motivando pela dor, mas o ganho, o prazer a longo prazo de ver uma equipe, de mudar uma cultura dentro de um time, até uma cultura organizacional, ele se prova. E existe o outro ponto, né? Que a programação neurolinguística trata muito disso, inclusive, né? Se tudo é aprendizado, imagina o aprendizado que você tira de todo esse processo, né? Para lidar com todas essas situações e prever quando elas parecem que vão acontecer de novo, entendeu? E aí poder já atuar de acordo com certos padrões de comportamento. Eu gostei muito da expressão que você usou, que é a dor do aprendizado, né? A dor do desenvolvimento. Eu não sei se você conhece, você deve conhecer essa história, Luiz, porque você é um sábio, você é um cara com um repertório enorme, mas talvez alguém aqui não conheça, acho que vale a pena contar. É uma metáfora muito bonita. O cara estava passando pela floresta e ele viu ali um casulinho se mexendo e ele começou a perceber o esforço que aquela lagarta estava fazendo para conseguir romper o casulo.
E ele ali ficou solidarizado com aquilo, ele ficou sensibilizado. O que que ele fez, né? Ele não conseguiu ver aquela dor ali, ele foi lá e ajudou. Ele cortou o casulo. E aí a borboletinha saiu. O problema é que quando essa borboletinha saiu, ela saiu com a asa murcha. E ela ficou com a asa murcha pro resto da vida. Por quê? Porque dentro da fisiologia da borboleta, esse esforço que ela faz para romper o casulo é É a exatamente musculatura ela para asa. precisa para que ela consiga desenvolver as suas asas. E a gente muitas vezes não quer fazer o esforço necessário para romper o casulo e a gente fica acomodado. E aí cabe também, eu jogo essa na conta do líder. Muitas vezes o líder, ele também não quer deixar a equipe se preparar, a equipe sofrer, fazer o sacrifício para o aprendizado, ele vai lá e corta o casulo. Porque ele às vezes é tão paizão que ele não consegue deixar as pessoas aprenderem. Aí ele vai lá e centraliza Sim. nele. E a E equipe não aí, desenvolve. E ele fica no ciclo vicioso, lembra que eu falei esse ciclo looping. vicioso? Ele Ciclo fica lá. vicioso. E até pegando esse gancho que a Beriene falou, existe desgaste. Existe. Tem um desgaste emocional, tem um desgaste intelectual, tem um desgaste físico, entendeu? Mas tem. Só que esse desgaste acaba sendo parte do processo de mudança e aprendizado. Existe uma outra situação que a Remastrou fala a respeito de como não Luiz, colocar. eu só queria chamar Oi. a atenção desse caso aqui, ó, que foi levantado, um gerente de supermercado tomar conta de 60 funcionários. Cara, é caótico. É um caso Sim, caótico, né? Agora, ele tem duas opções. Ou ele senta e chora, ou ele faz o melhor que ele pode fazer dentro desse ambiente caótico. Ele vai ter que encontrar algumas pessoas que ele possa delegar um pouquinho mais, ele vai ter que contar com a ajuda de outras pessoas, porque sozinho ele não vai tomar conta. Na verdade, isso é uma loucura, né? Mas bora lá, Luiz, você estava falando, eu te cortei, não, desculpa. não, eu queria falar que assim, existe desgaste e o processo e a dor do aprendizado e da mudança gera desgaste. E às vezes um desgaste com você mesmo. Até porque você está acostumado a agir de uma forma e você vem a dor da transformação para passar a agir de outra forma. Existe uma hora quando você se olha no espelho, quando você senta a cabeça no travesseiro, você se pergunta o que que eu estou me tornando, entendeu? São cenários. Eu, até pegando o gancho de um ambiente caótico, como é uma equipe de 60 funcionários, a gente já trabalhou com equipes de 45, eu conheço gente que trabalha com equipe de 300, que é tão caótico quanto, com diversos níveis hierárquicos. Todo ambiente corporativo, em diferentes proporções, ele acaba sendo dinâmico porque você está lidando com pessoas. Eu entendo que é um cenário para você mapear quem são aqueles que vão delegar responsabilidades com você, cobrar os resultados, cobrar a implementação e fazer as mudanças de acordo com produtividade, de acordo com o retorno, né? A gente sabe que é difícil. Sim, é difícil, ninguém está negando, a gente não está falando de teoria aqui. A gente está falando que é difícil, mas alguém precisa dar o primeiro passo. Inclusive quando o funcionário que só trabalha porque precisa e não porque gosta. Às vezes a gente tem que mostrar para ele e questioná-lo no sentido, tá bom, e como é que você pode aprender a gostar daquilo que você precisa? Porque alguma coisa deve ter. E nem sempre aquilo que a pessoa fala é aquilo que de fato ela sente ou que ela tem consciência do que ela sente. Isso é muito sério, né? Exato, Mas fica aí. exato. E Luiz, eu queria eu estou vendo que tem bastante gente chegando e entrando, né, e posicionar. Nós estamos aqui no Papo com o Líder. Eu sou o Flávio Lettieri. Hoje o meu Eu convidado é o Luiz tô. Belato. A gente faz esse encontro aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas, com a proposta de empoderar líderes para tomar as melhores decisões, para se fortalecer. Então, se você aí não está sabendo ainda, já põe na sua agenda, marque esse compromisso com você. Toda segunda-feira eu vou estar aqui esperando você. Sempre trago um convidado. Hoje é um convidado muito especial. Até por isso a dinâmica está um pouco diferente. Eu sei, Luiz, que algumas pessoas que estão aqui são pessoas que vão ser meus convidados. Mas eu queria deixar claro que, assim, com o Luiz é um papo um pouquinho diferente, porque ele é meu colega e a gente está dividindo algumas situações. O formato do papo com o líder é um momento de mentoria mesmo. Eu vou pegar a situação que você vivencia, a dificuldade que você tem, vou te fazer algumas perguntas para entender o cenário e aí sim vou te dar caminho. Então, por exemplo, essa questão do supermercado, o que, que eu faria se fosse um momento de uma live como essa? Eu vou tentar entender o que está acontecendo,
qual é o cenário real e quais são as práticas que vão aí te ajudar a encontrar o caminho, tá certo? Só posicionando o pessoal aqui, Luiz, para a gente poder estar no na mesma conversa. Com certeza. Tem mais perguntas, Luiz? Tem. Quando o líder diz que. Manda, você ia falar alguma Não, coisa? não, eu estou só querendo me organizar na questão do horário aqui. Ah, São ok. 20 para as 8. Nós temos mais uns 10, 15 minutinhos aí, Luiz. Tá. Quando o líder diz, eu não me sinto parte da estratégia da empresa, a estratégia parece que está num outro nível de tomada de decisão, e eles diz que não se sente. Talvez ele se sinta mais da operação, ou quando as decisões são tomadas ou tem que se discutir pensando na perenidade da empresa, ele não se sente parte da estratégia. É quando ele mesmo tem dúvida do próprio papel dele dentro da organização. É, mais uma vez, né? Eu acho que essa é uma pergunta de um cenário complexo e que uma resposta simples ou simplista, ela pode ser perigosa. Mas uma coisa eu posso dizer. Aliás, vamos pensar juntos aqui. Você tem uma empresa, ou você é diretor de uma empresa. Você tem uma pessoa muito capacitada, uma pessoa muito propositiva, uma pessoa com visão estratégica. Pô, você vai trazer essa pessoa do seu lado. Se essa pessoa é boa, você vai trazer. Você tem uma pessoa que propõe ideias, você tem uma pessoa que contribui, você vai trazer essa pessoa para a estratégia. Agora, você tem um indivíduo que está numa cadeira de líder, está no papel de líder, está na mesa, mas não sentou na cadeira, passou a vida inteira se omitindo, não se desenvolveu, não buscou, não procurou fazer a transformação. Como você mesmo falou, não pagou o preço, não sentiu a dor da transformação. E de repente quer que a empresa coloque ele sentado na mesa de estratégia, eu acho que existe uma dinâmica natural nas coisas. É como se fosse uma oferta e demanda. Cara, a demanda existe. Eu vou ofertar isso para quem tem condições. Então, assim, Luiz, não dá para generalizar. Mas eu diria que, na grande maioria dos casos, esse líder que reclama que não participa da estratégia é porque ele não fez por merecer participar da estratégia da empresa. Se acomodou durante muito tempo. Não é sempre assim. Eu sei que tem empresas que centralizam muito, eu sei disso. Mas na maioria das vezes acontece isso. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo, até porque veja como a gente tende muitas vezes a culpar estruturas organizacionais sem olhar para o nosso próprio umbigo, né? A gente adora falar aos quatro ventos que cada ser humano é único e tem que ser entendido tal qual, né? As empresas também. Assim como cada ser humano tem a sua história, o seu sistema de crenças e a sua forma, as empresas também o têm. A gente está buscando entender como é que é a cultura dessa. Sim. Opa, acho que perdi o Luiz, hein? Opa, perdi o Luiz. Eu acho que ele deve ter perdido a conexão. Opa, volta aqui, Luiz. Espera aí, cadê você? Deixa eu visualizar você aqui. Vem aqui, adicionar. Vamos lá. Não pode perder o Luiz no finalzinho, não, gente. O Luiz é uma peça muito preciosa. Pronto. Opa, Ô, voltei. Luiz. Não, rapaz. Então, o que eu dizia é o seguinte, eu acho que a gente precisa também ter um momento, um movimento para entender como é que é a cultura das empresas e como é que são as relações que operam essas empresas, né? E aí se questionar, eu estou pronto para saltos aqui dentro? Eu estou pronto para fomentar mudanças? Ou eu apenas quero ocupar uma cadeira e fazer benefício do dia 15 e do dia 30? Ou do dia 10 e do dia 25? Eu Sabe o que percebo... acontece? Ah, Muitas vezes, essa pessoa, ela pede uma corda e ela se enforca com a corda. Eu já cansei de ver isso. O cara pede um papel mais estratégico, ele conquista esse espaço e ele acaba sendo guilhotinado. Por quê? Porque ele não sabe o que fazer nessa posição. Então ele reclamou, reclamou. Quando ele recebe, ele não consegue fazer. Então, assim, essa capacidade de a gente olhar para aquilo que nós realmente temos de competência e qual o tamanho do passo que eu posso dar, isso aqui é muito importante para a gente não dar um passo maior do que a perna e acabar enforcado depois com a corda que a gente pediu. e às vezes que muitas vezes, exatamente, eu vejo que muitas vezes você pega gestores que aí reclamam das situações, que a empresa não dá autonomia, e aí você pergunta, o que que você faz para ter autonomia?
Exatamente. O que Exatamente. efetivamente assim, quais são Quanto as você merece inovações? essa O autonomia, quanto né? quais são as inovações, quais são as atitudes, como é que é a comunicação e quais são os atos que estão sendo feitos para mostrar que você pode propor algo de diferente? A gente muitas vezes acaba reproduzindo aquilo que a gente vê. E aí você vê cenários de desmotivação, funcionário que reclama, que não transparece para a gestão. Eu acho que um bom gestor percebe quando o funcionário está desmotivado, quando ele não está produzindo. E aí é responsabilidade de quem chamar para uma conversa para entender o que está acontecendo, como pode ajudar, como pode desafiar, qual o caminho que pode ser. Lamento, é do gestor. Assim, eu sou meio espartano nesse sentido, Flávio. Eu tive, em 2014, quando tocou o telefone e falou, olha, quer ser gerente? Eu disse sim. A partir do momento que eu disse sim, eu não posso me omitir em mais nada. A escolha foi minha. É isso mesmo. E eu É isso vejo que mesmo. muitas vezes até alguém que é convidado pela empresa, olha, parabéns, você entrega um resultado maravilhoso. Vamos te promover a gestor. Ele ainda tem o benefício do não. Ele pode dizer, eu não quero. Mas a partir do momento em que você aceitou esse papel, meu amigo, a tua vida muda. A tua vida muda, a cobrança existe, mas eu vejo que a primeira pessoa que deve se cobrar é ele mesmo, para ver se ele está fazendo com excelência. Se ele precisa ser cobrado por outro, eu duvido muito se ele merece estar na cadeira que ele está, entendeu? E é Meu como ponto de você vista. falou, ele vai vivenciar a solidão. Meu Sim, amigo Luiz, eu acho que nós estamos chegando aqui na nossa hora derradeira já. Eu quero primeiro agradecer muito pela sua presença aqui. Eu não tinha dúvidas de que seria um momento maravilhoso, que a gente teria uma troca incrível. Precisamos fazer mais vezes, porque sempre que a gente faz aqui essa conversa, eu saio energizado, renovado. Então, quero primeiro te agradecer. eu que Quero agradeço. lembrar as pessoas que estão aqui que quem quiser participar dessa live comigo, Papo com o Líder, toda segunda-feira às 19 horas, manda para mim um direct falando, Flávio, quero participar. Vanusa, você, se quiser participar, manda para mim, quero participar. Manda no direct que eu vou fazer a seleção. Para as pessoas que já me mandaram, fica atento, manda uma mensagem para mim amanhã reforçando isso, tá? Para quem pegou com o finalzinho, não queria saber o começo, vai ficar gravada a live, você pode assistir. E é isso aí, gente. Estamos juntos nesse projeto. A proposta realmente é ajudar você, líder, a sentar na sua cadeira com muita competência. Cada vez mais. Posso fazer uma analogia idiota? Já avisei que é idiota. Não vai ser idiota. Vindo de você, não pode ser. O que é feito um bom papo? Um bom papo é um processo, é uma troca, cada um coloca a sua ideia, em alguns momentos você cresce o tom, abaixa o tom, concorda, discorda, etc. Um papo é um processo, não é? É E a isso. cada papo a coisa sempre vai melhorando, não é? É isso. Pois é, isso também é gestão. É um Tá processo. certo. Gestão é um processo. É como um bom papo. Você ouve, você fala, concorda, discorda, aumenta o tom, reduz o tom, muda um pouco ali, polemiza ali, recua um pouco ali, mas é um processo. E a cada momento de gestão você tem que estar sempre buscando a melhoria contínua. Perfeito, mestre Luiz. Muito obrigado. Obrigado a Eu quero. todos pela presença. Fiquem em paz, uma boa noite. E Boa espero noite. você próxima segunda-feira, às 19 horas, nosso Papo com o Líder. Estamos Estaremos juntos. aí. Um grande abraço, pessoal. Boa noite e Abraço a fiquem todos. ligados aí. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Valeu. Obrigado, Luiz. Falou. Abraço. Eu que agradeço. Abraço.